Leonardo DiCaprio, The Economist, MBL, Bill Gates, Supremo Tribunal Federal, Rede Globo, todos esses já foram chamados de comunistas nas redes sociais brasileiras. Nenhum é de fato comunista, mas isso ilustra como essa palavra virou uma espécie de xingamento usado por parte da direita brasileira, mesmo quando o alvo não tem nada a ver com o comunismo. A revista britânica The Economist, por exemplo, é um bastião liberal. Mas, para além de memes e ataques contra adversários, o que realmente significa ser comunista? As origens do comunismo não estão muito claras. Há quem aponte o surgimento desses ideais na Grécia Antiga, na obra do filósofo grego Platão, que discutia ideias como o fim da propriedade privada e da família. Ele defendia que caberia ao Estado educar as crianças, mas só para algumas classes sociais. O filósofo e professor italiano Giuseppe Badeschi conta que no início da civilização cristã floresceram os primeiros ideais comunistas voltados a todas as pessoas, e não apenas a algumas classes sociais. Esses ideais eram a defesa da vida em comum e do desapego de bens terrenos. A conexão entre espiritualidade cristã e as reivindicações sociais de viés comunista atravessou os séculos. A partir da Idade Média virou uma espécie de utopia, de todos trabalhando juntos pelo bem coletivo, e influenciou ideais da Revolução Francesa. Mas muito do que se entende por comunismo hoje deriva do século XIX, mais especificamente dos pensadores alemães Friedrich Engels e principalmente Karl Marx. Para resumir, o comunismo marxista prega uma luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Dessa luta nasceria a Revolução, que por sua vez levaria ao fim das classes sociais e propriedades privadas. Marx achava que o sistema econômico baseado no lucro privado era instável por natureza, e por isso acabaria se autodestruindo. Na visão dele, o comunismo iria surgir de forma inevitável em países com economias avançadas, embora muitas releituras de sua obra tenham tentado transpor essa filosofia para países agrários pobres, como a China da primeira metade do século XX e a própria Rússia do tempo dos czares. No livro O Capital, Marx descreve as péssimas condições dos trabalhadores nas fábricas inglesas no auge da Revolução Industrial, e argumenta que a classe operária era mantida na pobreza e explorada pelos donos das fábricas, enquanto estes detinham todo o poder e dinheiro porque controlavam os meios de produção. É um modelo que, na visão de Marx, entraria em colapso pelo peso de suas próprias contradições. A obra de Marx não explica claramente como seria a sociedade comunista que substituiria o capitalismo. Só diz que ela libertaria os trabalhadores da servidão. Essas teorias ficaram sem conclusão com a morte dele em 1883. Já o socialismo, na visão de Marx, era um estágio intermediário antes do comunismo, enquanto a classe trabalhadora se conscientiza e se empodera. Ao longo do tempo, as palavras socialismo e comunismo foram usadas muitas vezes como sinônimos, mas depois do surgimento da União Soviética, o termo socialismo acabou sendo associado ao que acontecia fora da esfera de influência russa, inclusive nas chamadas sociais-democracias europeias. Eu vou falar sobre elas mais adiante no vídeo. Já o termo comunismo ficou mais associado ao implementado na China e principalmente no território russo no século XX. A mais importante tentativa de tornar essa ideologia uma realidade começou em 1917 na Rússia. Foi a chamada Revolução Comunista, liderada por nomes como Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. A primeira fase do movimento deu fim a séculos de domínio dos czares. 8 meses depois, a segunda fase foi marcada pela substituição do modelo capitalista pelo socialista, algo que nunca havia sido tentado no mundo. Lenin, o primeiro líder comunista, adotou o slogan Paz, Pão e Terra para a população, que enfrentava fome e guerra, entre outras crises. Ele era um pensador radical que acreditava que uma revolução comunista ajudaria a trazer igualdade para a recém-fundada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muitos russos se lembram dele como um grande líder que libertou o povo, mas para outros, seu governo era controlador e cruel, porque aprisionava e matava pessoas que discordavam de suas ideias. Essas duas visões opostas também seriam marcantes durante o governo de Stalin, que foi o principal sucessor de Lenin e virou ditador da União Soviética. O stalinismo é considerado uma forma mais linha dura, inflexível, autoritária, hierárquica, intolerante à dissidência e não democrática do comunismo marxista-leninista. Ao longo do governo stalinista, a União Soviética passou por transformações profundas e conturbadas. Perdeu parte de seus parques industriais, desapropriou terras, estatizou e repartiu propriedades rurais em um processo que também levou à fome e a milhões de mortes. Exemplo disso é a crise de fome na Ucrânia na década de 1930, tão profunda que marcou a história do país para sempre. Stalin também promoveu o que foi conhecido como o Grande Terror, a perseguição, o expurgo e o assassinato
de todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. A paranoia e o denuncismo tomaram conta da sociedade. Entre 1934 e 1939, estima-se que cerca de 750 mil pessoas tenham sido mortas sumariamente, sem direito a julgamento justo. Mas, por outro lado, Stalin é exaltado pelo seu papel fundamental da União Soviética na vitória contra o regime nazista de Adolf Hitler e seus aliados. Até hoje, Stalin é admirado por boa parte da população russa. Para pesquisadores, isso também tem a ver com uma certa nostalgia e romantismo da suposta glória do período soviético, e da aversão à ideia de que elites gananciosas controlam o poder hoje em dia. No mundo, o modelo comunista da União Soviética seria até o início dos anos 90 o principal contraponto ao modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Mas outros movimentos comunistas ocorreriam pelo mundo, como a Revolução Chinesa, vitoriosa em 1949 sob o comando de Mao Tse-tung. 5 months ago, the troops of Mao Tse-tung marched into Shanghai unopposed. Mao implementou políticas marxistas, mas focando nos camponeses, e não nos trabalhadores das fábricas. Nas primeiras décadas, o resultado lembra um pouco do que aconteceu na União Soviética. Políticas como o Grande Salto Adiante, que visavam modernizar a agricultura e a indústria a partir do fim dos anos 50, são tidas como responsáveis pela Grande Fome Chinesa. Milhões de pessoas morreram. Já a Revolução Cultural, lançada na década de 60, perseguiu críticos de Mao. Outras centenas de milhares de civis morreram em meio à violência desse processo. A coletivização e a centralização da economia transformaram a sociedade chinesa. Após o fim da era Mao, o país entrou em um processo de modernização e abertura da economia, e com isso conseguiu tirar 850 milhões de pessoas da pobreza extrema. Mas a desigualdade se acentuou. There is another revolution going on in China, and it can be seen in miniature on the toy counter at Peking Municipal Department Store. It's a consumer boom in a communist society, encouraged by the Chinese leader Deng Xiaoping, who's told people to concentrate on economics rather than politics. Hoje, 70 anos depois da Revolução Comunista, alguns especialistas classificam a China, na verdade, como um capitalismo de Estado, em que a mão invisível do Partido Comunista está em todos os aspectos da economia. É o Estado que controla quase todas as maiores empresas do país que administram os recursos naturais. Ele também é oficialmente o proprietário de toda a terra, embora na prática as pessoas possam ter propriedades privadas. O Estado também controla o sistema bancário, decidindo, por exemplo, quem pode tomar empréstimos. Outra revolução que marcou a história foi a cubana, em 1959. Um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Raul Castro derrubou uma ditadura e implementou um governo socialista. O regime cubano, que perdura até hoje, trouxe avanços sociais principalmente nas áreas de educação e saúde, mas é marcado por uma concentração autoritária de poder em um regime de partido único, modelo em que os oposicionistas são muitas vezes perseguidos e presos. Mas ideias comunistas, socialistas, marxistas não avançaram só em forma de revolução ou de regimes autoritários. A chamada social-democracia é, ao lado do comunismo, uma das principais formas de socialismo no século XX. Na maioria das vezes, um partido que se apresenta como social-democrata está no centro, na centro-esquerda do espectro político, e busca com esse rótulo ficar um pouco mais à direita da versão revolucionária ou radical do socialismo. A Alemanha, França e países escandinavos, por exemplo, têm influentes partidos socialistas que por diversas vezes assumiram e ainda assumem seus governos. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich stelle fest. Esses partidos bebem das fontes marxistas e de outras tradições socialistas em políticas que buscam reduzir as desigualdades, aumentar os serviços públicos fornecidos pelo Estado e regular o capital por meio de leis, mas respeitando o regime democrático. Além disso, as teorias de Marx tiveram uma influência poderosa sobre muitos partidos trabalhistas e movimentos sindicais, mesmo que eles nem sempre compartilhassem de uma visão de uma revolução global dos trabalhadores. Marx argumentava que o sistema econômico sem regulação estava condenado a períodos de crises recorrentes, ou recessões para usar o termo atual. Mas, diferentemente do que ele previa, o sistema capitalista não se autodestruiu. Ao contrário, com a queda do comunismo, o capitalismo não apenas se fortaleceu, como também se espalhou pelo mundo. Embora o colapso da União Soviética no início dos anos 90 tenha sido um grande golpe para a viabilidade da teoria marxista, ela continua alimentando debates, principalmente num contexto de crises financeiras globais e insegurança no mercado de trabalho. De um lado, muitos associam a doutrina marxista e os governos comunistas ao autoritarismo, à violência política e ao totalitarismo. De outro lado, parte dos marxistas argumenta que essas experiências comunistas são distorções das ideias de Marx e que a União Soviética era, na verdade, apenas uma forma de capitalismo de Estado, no qual os donos das fábricas foram substituídos por burocratas do governo.
Esse grupo sustenta ainda que o capitalismo também tem seu lado violento e opressivo a trabalhadores e cidadãos, inclusive por ter alimentado, nos séculos passados, o colonialismo e a exploração. Talvez você esteja se perguntando, e como o Brasil fica nessa história? Quem ainda de fato pode ser chamado de comunista? No Brasil, o comunismo ganhou forma em 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB ou Partidão, composto por trabalhadores e intelectuais como Caio Prado Júnior e Graciliano Ramos. A sigla fortalecia movimentos sociais camponeses e disseminava teses marxistas da classe trabalhadora. O PCB cresceria até 1935, ano em que foi criada a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo líder comunista Luiz Carlos Prestes, que tentou derrubar o governo de Getúlio Vargas, que estava no poder desde o golpe de Estado de 1930. A intenção da aliança era fazer levantes e greves no país inteiro, mas a classe operária não aderiu à revolução. O movimento acabou sendo duramente reprimido, e a ofensiva comunista serviria como um dos pretextos para um novo golpe de Estado em 1937. O perigo vermelho, entre aspas, também serviu de justificativa para o golpe militar de 1964. Para o historiador Rodrigo Pato Samota, o anticomunismo carrega forte semelhança com o antipetismo atual. Não há dúvida de que a candidatura Bolsonaro se amparou na tradição anticomunista, que foi reapropriada e adaptada aos novos tempos, o que contribuiu de maneira central para a construção do antipetismo. E o que aconteceu com os comunistas no Brasil? Bem, para além desses golpes, ao longo dos anos o Partido Comunista teria uma trajetória de disputas internas e afastamento do stalinismo. A primeira grande dissidência se dá em 1962, com a fundação do PCdoB, que existe até hoje e se baseia ideologicamente no marxismo-leninismo. Nos anos 90, com o fim da União Soviética, o Partido Comunista sofreria outra grande divisão. Dela saiu o Partido Popular Socialista, PPS, que recentemente também mudou de nome, virando Cidadania. Hoje, o grupo que após tantos rachas herdou a sigla PCB não conseguiu eleger nenhum candidato na eleição de 2020. Seus membros se afirmam comunistas que lutam pela transformação radical da sociedade atual, visando a substituição do sistema capitalista pelo socialismo, na perspectiva da construção da sociedade comunista. Segundo a socióloga Sabrina Fernandes, o PCB faz parte do que ela chama de esquerda radical, formada por outros movimentos e siglas como o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o PCO, Partido da Causa Operária, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e hoje o mais influente deles, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, formado por petistas que se recusaram a apoiar a reforma da Previdência no primeiro governo Lula, em 2003. Em seu livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, a socióloga escreve que os representantes parlamentares do PSOL normalmente não falam tão abertamente de socialismo, mas suas posições no Congresso têm sido consistentes com a premissa socialista de construir o poder popular, defender os direitos das minorias, promover políticas anticapitalistas, empoderar dissidentes e mobilizar a esquerda. E você deve estar se perguntando, mas e o PT? Sabrina Fernandes aponta que o Partido dos Trabalhadores em si nunca se propôs a ser um partido comunista. Um partido de esquerda moderada, que se adaptou muito bem à ordem no poder e cujo modo de governar, que é marcado por uma política que a gente chama de lulista, foi muito mais focado em promover crescimento capitalista aliado a políticas de inclusão social, que fazer no mínimo algumas reformas importantes como a reforma agrária. Então, quem dirá qualquer coisa revolucionária em si. Por que então ainda se fala tanto de comunistas em 2022, mais de 100 anos depois da Revolução Russa e mais de 30 anos depois do fim da União Soviética? Os motivos são muitos, mas vale ressaltar apenas dois. Primeiro, por causa dos debates que essas ideologias ainda permeiam, como privatizar ou não determinados setores da economia e proteger ou não direitos trabalhistas. Segundo, porque parte da sociedade enxerga o comunismo como uma ameaça, uma espécie de inimigo imaginário. Marxism is an ideology that, for many, is drenched in blood. It is associated with, the crimes of communist dictatorships in the 20th century. So, the word evokes images of firing squads in the Soviet Union, forced labor camps. É nesse contexto que o significado da palavra comunista se afastou da definição original e se tornou ferramenta para atacar adversários políticos. Algo parecido ao que acontece com os termos fascista e nazista atualmente. Outro termo discursivo, seu adversário, uma posição inaceitável de um ponto de vista moral. A disputa aqui é basicamente moral. Você, no fundo, quer o processo da estigmatização em geral, ou da demonização, da satanização, né? O outro precisa ser a encarnação do mal. Mas esse tipo de discurso anticomunista não é novo no país.
a lembrar do golpe de 1964. O comunismo sempre foi muito utilizado, né, no Brasil, muito por essa ideia dos medos, né? Quem são os comunistas? São os radicais, são os violentos, são os agressivos, são aqueles que querem impor uma outra forma de vida e são aqueles que vão contra a família tradicional. Eles, os comunistas, são aqueles que provocam o quê? A bagunça, o desordem, a instabilidade, contra essa ideia conservadora da estabilidade, da hierarquia, da disciplina, da ordem, que tem que ser combatida. Por hoje eu fico por aqui, mas em breve eu volto com um novo vídeo. Obrigado pela audiência e até a próxima.